Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Finalizamos algumas semanas atrás o capítulo 1º, hoje iniciamos o capítulo 2º com as nossas aulas, certo? Relembrando o capítulo 1º, é importante lembrar por conta do texto, tá? O capítulo 1º de Hebreus, o escritor está demonstrando a superioridade de Jesus Cristo. Esse é o tema do capítulo 1º. Mostra que Jesus é superior aos anjos, superior aos homens. Mostra que Jesus Cristo, ele é superior em essência, em glória, em poder, tá certo? Ele faz muita referência aos salmos, apontando Jesus que ele realmente é o Messias prometido. Então ele vem demonstrando no capítulo 1º essa verdade. Ele fala que Jesus é a glória de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata da imagem de Deus. Ele demonstra Jesus como uma verdade, como o, o governante do universo, porque ele é rei e se assenta e ele governa, ele rege, né? A gente tem ali nos versículos, se não me engano, 8, 9 e 10 ali, mostra ele já como rei, na qualidade de rei, ele rege o seu reino, certo? Ele é tanto criador como sustentador do universo. A gente tem apresentado também no capítulo 1º, falando bem resumidamente, é claro. Então, o capítulo 1º de Hebreus, ele apresenta Jesus como Senhor, e sendo Senhor, ele realizou a obra redentora na cruz do Calvário, e finalizando sua obra, ele se assenta à destra de Deus. Concluindo sua missão aqui, ele se assenta à destra de Deus, e agora ele rege, tá? Ele rege com equidade, com equidade, com poder e com verdade, tá certo? Ele tem o seu próprio reino, ele é rei e ele é senhor. Depois de apresentar Jesus como sendo a glória de Deus, o próprio Deus, a palavra de Deus, o livro de Hebreus, no capítulo 2º, inicia com uma exortação. Vou ler o texto para nós. Portanto, ao texto, versículo 1º do capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, o escritor de Hebreus, no capítulo 2º, ele vai reafirmar aquilo que ele está falando no capítulo 1º, para que nós venhamos nos atentar a essas coisas, tá? As coisas que ele tem falado, as coisas que nós temos ouvido. Ele fala, convém nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais prudência, né? A essas verdades que foram faladas no capítulo 1º, demonstrando a nós que ele é o Senhor, que ele é o Filho de Deus, que ele rege, que ele é poderoso, que ele é maior do que os anjos em essência, em verdade, que ele é Filho de Deus, Deus o chama de Filho. Então, e que esse Senhor, ele realizou uma obra redentora nas nossas vidas, e concluindo essa obra, ele se assenta à destra de Deus Pai, tá certo? Esse capítulo 2, ele nos traz a primeira advertência, porque o capítulo 1º ele está falando só de Jesus. Agora, ele fala diretamente a nós. E quando ele fala para nós, ele diz assim, convém nos atentar com uma diligência para as coisas que já temos ouvido. Então, aquelas coisas que ele falou sobre Jesus Cristo, ele fala, se atentam mais a essas coisas, tenham diligência, ouvem com cuidado, prestem atenção e não se esqueçam disso, porque para que em tempo algum nos desviemos dela. Então existe uma verdade. E essa verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho de Jesus Cristo é apresentado no capítulo 1º, que Jesus é apresentado e a sua obra redentora, ele nos traz uma mensagem no capítulo 2º agora, dizendo, se atentam com mais diligência a essas coisas que vocês têm ouvido, não para que em tempo algum nos desviemos dela. E existem alguns problemas para nós cristãos, é que nós nos convertemos, nós recebemos o Evangelho, nós cremos no Evangelho e aí a gente começa a nossa caminhada. Mas nessa nossa caminhada, às vezes nós nos esquecemos de coisas importantes e fundamentais. E esta coisa que é fundamental, que é o Evangelho, que é a boa novas de Jesus Cristo,
que é: o homem estava destituído da glória de Deus, mas a glória de Deus fez carne, desceu entre nós, habitou entre nós e vimos a sua glória. João capítulo 1, versículo 14. A glória habitou no meio de nós e vimos a sua glória, e esse é Jesus Cristo. E ele que outrora estava com Deus, agora veio ao mundo, ele concluiu a sua obra e voltou a sentar à destra de Deus Pai. E essa obra de Jesus Cristo fez com que nós que estávamos longe, Romanos vai explicar isso, nos chegamos a perto. Nós que éramos inimigos de Deus por causa da obra redentora de Jesus Cristo, a sua maravilhosa graça, agora somos amigos de Deus e adotados como filho de Deus também, tá certo? Essa é a mensagem do Evangelho, não a mensagem da Bíblia maior do que essa. Na verdade, essa é a mensagem central da palavra de Deus, da Bíblia. A mensagem central do Evangelho é Deus salvando o homem dos seus pecados, salvando o homem dos seus delitos, salvando o homem desse corpo corruptível e pecaminoso, pela sua maravilhosa graça e seu eterno poder. Essa é a obra de Jesus Cristo apresentadas nas nossas vidas através da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus aponta para um único momento: a redenção nossa pela obra de Jesus Cristo. E a mensagem de Hebreus, a exortação é: nos atentamos a essas coisas para que nós não venhamos nos desviar dela. Um dos problemas nossos cristãos é que no nosso modo de vida, a gente nós nos esquecemos daquilo que é mais importante, tá certo? Que é a mensagem de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25, nós temos a celebração da ceia. E na celebração da ceia, Paulo vai enfatizar que nós ceiamos em memória de Cristo, tá certo? A mensagem da ceia é um memorial em que, quando nós nos unimos como congregação com os nossos irmãos e ceiamos com os nossos irmãos para nos lembrar da obra de Jesus Cristo e anunciar a sua mensagem até que ele venha. Então, nos lembrar da obra da salvação, nos lembrar da obra de Jesus Cristo, nos lembrar dele, não é uma mensagem repetitiva, não é um enfado, não pode ser isso. Muito pelo contrário, nos lembrar do Evangelho, nos lembrar da obra redentora é o que nos traz força, é o que nos ajuda a não nos desviarmos desse caminho, a não nos desviarmos dessas verdades. Essas verdades são infalíveis e inegociáveis na nossa fé e na nossa vida.